Olá, estudantes do 8º ano! Nesse vídeo, nós vamos falar sobre continente americano, clima. Vamos analisar aí a questão climática. Hoje comigo na aula está a Jéssica. Oi, Jéssica, seja bem-vinda! Então, vamos lá, me acompanha. Objetivo: entender os fatores do clima do continente americano. Compreender as características do clima também no continente americano. Então, vejam, nós estamos num planeta com uma forma geoide e essa forma geoide vai sofrer a ação do Sol, ou seja, os raios solares vão chegar distribuídos de maneira diferente aqui para nós. Por isso, vai ter uma diferença climática. Por isso, as áreas mais próximas ao polo serão áreas mais frias. Perto da linha do Equador, vai ter aí mais calor. É isso que a gente vai ver aqui. Vocês sabem quais são os climas do continente americano? E os fatores para sua formação? É isso que a gente vai analisar. Vocês conseguem identificar qual é o tipo climático do lugar onde você vive? Ah, com certeza. Onde você mora, você sabe, aqui faz muito calor. Nossa, aqui faz muito frio. Nossa, aqui não chove nunca. Nossa, que chove demais. Essas são as questões que a gente percebe. Então, olha só. Temos aqui os fatores que interferem no clima. Ah, professora, mas não é só então a distância do Sol, a forma da Terra? Não, existem outros fatores que vão contribuir para que fique mais ou menos frio, ok? Então, aqui tem os tipos climáticos: equatorial, tropical, subtropical, temperado, polar, mediterrâneo, desértico, semiárido, frio e frio de montanha. Então, quando você olha a legenda, você olha na corzinha aqui e olha lá. Ah, então nessa parte tem a área desértica. Ah, naquela ali, entenderam? É para isso que tem a legenda. Mas quais são os fatores que interferem? Latitude, altitude. Ai, professora, não faço ideia do que seja isso. Para isso que a gente está aqui, para aprender. Massas de ar. O que, professora? O ar tem massa? A gente vai ver, calma. Correntes marítimas, maritimidade, continentalidade e bora aprender esses fatores aqui. Vamos lá, então. Continente, latitude. Vamos ver aqui o que significa isso. Está relacionado ao ângulo de inclinação da Terra e consequente incidência de luminosidade do Sol, delimitando as conhecidas zonas climáticas. O que acontece? O Sol, ele vai chegar mais próximo da linha do Equador em linha reta. Então, próximas à linha do Equador, será mais quente. Nas áreas em que o raio solar precisa fazer uma curva, vamos dizer assim, para chegar no planeta, a temperatura vai dar uma diminuída. É a mesma coisa que você atirar um objeto mais próximo do que atirar um objeto lá longe. Você vai jogar, ele vai chegar, pode chegar, só que chega com menos força. Ok? É o que acontece aqui, próximo à linha do Equador, chegará com mais força. Lá, já tendo que fazer um ângulo aqui para chegar nos polos, a temperatura vai diminuindo. Por isso que tem essa diferença. Ah, professora, então por isso que nos polos lá é mais frio? Sim, porque tem essa incidência, essa diferença do que na linha reta aqui próximo à linha do Equador. Isso é a latitude influenciando na temperatura. Vamos ver aqui. Ó, a latitude é inversamente proporcional à temperatura, ou seja, latitude, temperatura. Ou seja, quanto mais distante da linha do Equador, mais frio. Quanto mais próximo à linha do Equador, mais calor. Beleza? Então, aqui tem as zonas climáticas, como a gente costuma chamar. As partes ali, azulzinho, as zonas frias. As amarelas, zonas temperadas. E a vermelho ali, a parte vermelha, tá te chamando a atenção para te falar que ali é bem quente. Beleza? Temperado, professor, o que é? Temperado é que tem aí as 4 estações do ano bem definidas. Então, o clima vai ficar bem ajustado. Então, agora é a sua vez de participar comigo.
Observando os fatores do clima, explique com suas palavras a influência da latitude na determinação do clima. Então, você agora vai ter um tempinho para explicar para mim a questão da latitude, ok? Vamos lá? Agora é sua vez. E então, pessoal, essa estava simples porque a gente acabou de ver a questão da latitude, mas mesmo assim eu coloquei uma possível resposta para você comparar com a tua. Vamos ver? A latitude é um dos fatores que influencia na determinação do clima, devido ao ângulo de inclinação da Terra e consequência incidência de luminosidade do Sol. A Terra recebe essa luminosidade de forma diferenciada, porque próximo à linha do Equador, os raios solares vão estar assim agindo de forma reta, então vai chegar com mais força. Nas áreas dos polos vai abrindo, então vai dando uma diferença na temperatura. À medida que aumenta a latitude, a temperatura diminui. E à medida que a latitude diminui, a temperatura aumenta. É isso aí, espero que você tenha feito mais ou menos assim. Você sabe, então, como a altitude... Ai, professora, você acabou de falar latitude, algo parecido, altitude. Altitude, sim, interfere também na questão da temperatura. Ou seja, as cidades, as regiões que estão em locais mais altos serão cidades, regiões mais frias. Por quê? Porque existe a questão das camadas da atmosfera. E quando a gente está percebendo as camadas da atmosfera, se percebe que quanto mais alto, mais frio. Então, relacionado à altitude, as cidades que estão mais altas serão cidades mais frias. Ok? Ó, a altitude é inversamente proporcional à temperatura e está associada ao relevo. Beleza? É isso que quer dizer. Cidades mais baixas terão uma temperatura um pouquinho mais elevada. As cidades mais altas terão uma temperatura mais baixa. Vamos ver aqui então em relação às massas de ar. Fatores climáticos, massas de ar. Massa de ar, gente, é um pacote de ar que se desloca. Você já deve ter ouvido no noticiário, quando a moça do tempo vai lá, ela vai lá bem bonitinha na frente e fala: ai, gente, está se deslocando para o Paraná uma massa de ar quente. Opa, se está aqui bem frio, está vindo uma massa de ar quente, vai ter um choque, pode ocorrer chuva. Mas você sabe, ou está vindo uma massa de ar quente, vai esquentar. Então, a massa de ar é um pacote de ar que se desloca.
levando a temperatura mais quente ou mais fria para o lugar. Isso vai interferir, sim, em questão à temperatura. Olha só, saiba, as massas de ar alteram o clima por onde passam. Podem ser também secas e úmidas. Essa massa de ar, ela vai tirar ou levar umidade para o local onde ela está sendo distribuída. Aqui tem um mapa para mostrar mais ou menos como é que funciona aí a dinâmica das massas de ar. Existe outro fator que também interfere, que é, na verdade, as correntes marítimas. Você já viu um filme chamado Procurando Nemo? Lá no filme Procurando Nemo, quando você está assistindo, as tartaruguinhas, assim, bem na parte das tartaruguinhas, eles falam, nós estamos numa corrente norte-australiana, eles ainda falam, né, o nome da corrente, que ainda você percebe o fluxo d'água, parece que está mais rápido. Daí, quando você entende isso, você percebe, nossa, então existe dentro dos mares e oceanos algo que é diferente, que vai levar quente ou frio, calor ou frio. É uma coisa bem interessante que se percebe. Se for uma massa de ar quente, ela vai retirar a umidade do lugar. Se ela for uma massa de ar frio, ela vai levar umidade para o local. Então, aqui tem o esquema mais ou menos mostrando, né, onde a gente pode encontrar essas correntes. Então, observa, aqui perto da América a gente tem das Falklands, de Humboldt, do Pacífico, Sul Equatorial, entendeu? Essas correntes, elas vão estar, se for quente, ela vai retirar a umidade e se for fria, ela vai estar levando umidade para o local. Isso vai favorecer ou desfavorecer, porque em alguns lugares podem ocasionar desertos em virtude dessa retirada de umidade, ok? Então, as correntes marítimas também influenciam na temperatura. E maritimidade e continentalidade? Você já ouviu alguma vez relacionado a esse termo? Ai, professora, não sei, maritimidade é alguma coisa com mar, continentalidade é alguma coisa longe do mar, é isso aí, é bem nesse foco. Durante o dia, há um descompasso de temperatura entre a areia quente da praia e o mar resfriando durante a noite. Para compensar, o vento sopra do mar para o continente, é a maritimidade. Os surfistas entendem bem essa questão porque eles falam assim, se estiver ventando terral que eles falam é do continente para a água. Aí as ondas vão estar bem certinhas, perfeitas, vão rolar uns tubos bons ali para estar surfando. Mas aqui está falando em questão que quando você chega na praia, meio-dia, você vai não conseguir pisar na areia, que vai estar muito quente, certo? Porque o raio solar vai estar incidindo diretamente ali na areia, então aquilo vai estar aquecendo. E lá por 6 horas, 7 horas, isso já vai estar diminuindo. Vai ocasionar a questão da maritimidade e continentalidade. Vejam, cidades próximas ao mar, elas terão o inverno menos rigoroso. Por quê? Porque o mar, durante o inverno, vai reirradiar energia. E essa reirradiação vai fazer com que a temperatura fique mais amena. Diferente do processo de continentalidade. Ok? No processo de continentalidade, as cidades distantes do mar, elas não vão ter essa ação moderadora dos oceanos e vai acontecer o quê? A temperatura vai cair muito rápido, vai fazer muito mais frio. Então, maritimidade, cidades próximas ao mar, serão cidades mais quentes e continentalidade, cidades distantes do mar, serão cidades mais frias, porque não terão a ação moderadora dos oceanos. Beleza? Então, agora, para você pensar um pouquinho. Analisamos que alguns fatores, não são nenhum nem dois, são alguns, influenciam os climas locais e globais. Escreva alguns dos fatores que influenciam na diferença climática global e local. Então, agora você vai ter um tempo para pensar ali em tudo que a gente falou, latitude, altitude, coloca aí e vamos ver se você entendeu bem. Você vai ter um tempinho para responder. Vamos lá?
E então, pessoal, essa estava fácil porque você está fresquinho na memória ainda, né? Vamos ver aqui. Quais fatores influenciam? Latitude, né? Incidência do raio solar, altitude, cidades mais altas, massas de ar, que são pacotes de ar que se deslocam, correntes marítimas, tá? Que tem ali a corrente quente e a corrente fria dentro do mar, é como se fosse um rio que corre dentro do mar, maritimidade e continentalidade. Agora a gente vai analisar a questão do clima, ou seja, quais os tipos climáticos existentes aqui na América, beleza? Vamos lá. O primeiro, equatorial, próximo à linha do Equador. Próximo à linha do Equador, mais quente. Então a vegetação vai ter mais umidade, certo? Vai ter a questão de bastante chuva e bastante sol, e daí tem essa questão da umidade. Vamos ver aqui. Quente e úmido, característico de áreas próximas à linha do Equador. Alta pluviosidade. O que é isso, professora? Alta pluviosidade. Bastante chuva. Então, o lugar vai ser úmido, favorecendo a novas espécies vegetais. E as chuvas distribuídas regularmente por todos os meses do ano. Então, um lugar que sempre vai ter chuva. Ai, professora, tem lugar que não chove nunca. E daí, quando eles vão para a floresta equatorial, eu penso, meu Deus, não para de chover nesse lugar. Pois é, chove sempre. Clima tropical. O tropical o pessoal gosta, né? Para dar uma relaxada, ficar tranquilo. Mas vamos analisar aqui algumas características. Apresenta temperatura média anual superior a 18 graus Celsius. Então, quer dizer, sempre está quente. E isso é bom. Chuvas concentradas no verão e inverno seco. Então, quando é o período do inverno aqui, em especial no clima tropical, tem que tomar um pouco cuidado, tem que tomar mais água, porque o pessoal chega na época do inverno, fala, não vou beber água. Mas é nessa época que tem que se hidratar melhor. Por quê? Porque está faltando umidade no ar. Clima subtropical. Tipo climático de transição entre zonas temperadas, mais frias, e as tropicais mais quentes. Então, esse tipo de vegetação ele vai estar adaptado não só ao calor, como também ao frio. É uma espécie que consegue sobreviver aos dois ambientes. Clima desértico. Aí daí você pensa, nossa, não tem vegetação no deserto. Tem sim, existem vegetações adaptadas ao calor, beleza? Que buscam, que tem a raiz bem profunda justamente para buscar água do lençol freático para conseguir sobreviver à grande intensidade do sol ali. Suas principais características são a escassez de chuva, né? Não chove. As altas temperaturas durante o dia, chega a 50 graus Celsius. Já pensou? Não chove nunca, 50 graus Celsius e não tem uma árvore alta ali para você se proteger. Clima temperado. O clima temperado, como eu já disse, ele tem as 4 estações do ano bem definidas. Primavera, verão, outono e inverno. Então, o que acontece? Tudo flui bem certinho. E na época do calor faz bastante calor, no frio faz frio. E assim, a vegetação consegue se adaptar e fica até com uma cor mais bonita, tá? Em geral, nesse tipo de clima, o verão é quente, o inverno mais frio e as estações do ano são bem definidas. Clima frio, para quem gosta do clima frio, né? Próprio das altas latitudes. Esse tipo de clima se caracteriza pelas temperaturas médias anuais muito baixas, abaixo de 10 graus Celsius no verão. Já pensou? Sempre muito frio, que as áreas ficam ali congeladas. E o clima polar, o nome já está falando, menos 10 graus Celsius. Ou seja, é um ambiente que vai suportar, a vegetação vai conseguir suportar a uma temperatura bem baixa, ok? Então, agora para você pensar um pouquinho. Observando os tipos de clima da América, escolha 3 características. Escolhe 3 aí. Escreva também o tipo climático de onde você mora, mais ou menos, não precisa fazer uma redação, um TCC. Escreve mais ou menos como é aí onde é na sua cidade, ok? Você vai ter um tempinho para responder. Vamos lá?
E então, galerinha, conseguiram responder? Essa estava um pouquinho mais difícil, se ia ter que fazer uma pesquisa ali, quem sabe, mas vamos lá. Clima tropical, aqui apresentando alguns, daí você vê mais ou menos como é na sua cidade. Clima tropical, apresenta temperatura média anual superior a 18 graus Celsius, chuvas concentradas no verão e inverno seco. Professor, eu fiz outra resposta. Gente, essa é uma suposta resposta para você. Clima subtropical, tipo climático de transição entre as zonas temperadas mais frias e as tropicais mais quentes. Clima temperado. Em geral, nesse tipo de clima, as estações do ano são bem definidas, ok? Com chuvas bem concentradas no verão e na primavera. E como é o clima daí onde você mora? Na cidade onde eu moro faz bastante calor o ano todo. Tem um período de frio, um pouquinho assim, quase não precisa ter blusa bem pesada como na região metropolitana de Curitiba, ok? Então vamos lá. Nessa aula estudamos os tipos climáticos, seus fatores e atuação no continente americano. Espero que vocês tenham entendido. Um abraço e até mais!